Oi, gente. O Al Hilal da Arábia Saudita anunciou hoje, não é, a contratação de Neymar, atacante da seleção brasileira, que até pouco tempo estava defendendo o Paris Saint-Germain, não é? E é uma contratação multimilionária, né? Muito dinheiro nessa contratação. E vocês podem estar se perguntando, mas André, o que isso tem a ver com política? Tem muito a ver com política e não se enganem. A aproximação do rei da Arábia Saudita, inclusive de Bolsonaro, com joias, com presentes, também tem uma dimensão política. Os times da Arábia Saudita estão contratando jogadores super populares, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, porque existe um projeto político na Arábia Saudita de passar uma imagem diferente da ditadura terrível que é a realidade. Vale a pena lembrar que o rei da Arábia Saudita é a pessoa de interesse com grande probabilidade de ter encomendado a morte de um jornalista que era altamente crítico do rei da Arábia Saudita. Não é? É um governo que tem leis monstruosas quando se fala da comunidade LGBTQI+, assim, de perseguição violenta mesmo, não é? E é um governo que até bem pouco tempo proibia que mulheres dirigissem. E o fato de autorizarem a partir de agora que mulheres podem dirigir foi amplamente noticiado como um grande avanço civilizatório, o que mostra o quão atrasado esse país está, a Arábia Saudita, quando assuntos são os direitos das mulheres. Então esse país está querendo modificar, né? A Arábia Saudita está querendo modificar a sua imagem e está, por isso, contratando esses jogadores super populares, Cristiano Ronaldo, Neymar, para tentar reverter essa imagem de ditadura violenta, não é? Então essa contratação ela tem profundamente uma dimensão política. Agora, é interessante lembrar que pouco tempo depois dos presentes e das joias sauditas dadas inclusive pelo rei saudita à família Bolsonaro, aos Bolsonaros, não é? Que na verdade era um presente à presidência da República, não era um presente pessoal e por isso eles não podem embolsar. E por isso que a tentativa deles de embolsarem, de se apropriarem disso, está sendo investigada pela Polícia Federal. Tivemos a concessão de uma refinaria em Landulfo Alves. Não é? Uma refinaria que também foi concedida para preço de banana para sauditas. Por quê? Porque os sauditas estão querendo se expandir a sua rede de influência, estão querendo expandir o seu poder, não é? E por que a identidade com figuras como Bolsonaro? Por que essa amizade, essa relação tão fraterna com os Bolsonaros? Bem, talvez uma coisa que explique é que o bolsonarismo, se pudesse, gostaria de fazer o Brasil, não é, uma versão saudita com o cristianismo. O que os sauditas fizeram com o islamismo, uma versão fundamentalista do islamismo, né? uma interpretação radicalmente fundamentalista, extremista, que coloca as mulheres como um papel secundário, que persegue e que maltrata a comunidade LGBTQI+, que não, é um país que não tem nenhum direito para essa comunidade, né? O bolsonarismo gostaria de implantar isso via uma versão fundamentalista, extremista do cristianismo, né? E o Neymar, que está indo por questões de dinheiro, o projeto do Neymar não tem nada a ver com política, né? Embora ele seja bolsonarista, ele está indo simplesmente porque o Neymar vai aonde o dinheiro o coloca, né? A proposta de dinheiro foi maior do que ele está ganhando no Paris Saint-Germain e ele vai atrás do dinheiro. Porque do ponto de vista esportivo, a Liga Saudita, do ponto de vista do futebol, não significa nada. Ou seja, ele pode ser campeão de tudo lá entre os sauditas, não é? Que não vai figurar concorrer a melhor jogador do mundo, ou um dos melhores jogadores do mundo, passa longe dessa possibilidade, né?
Mauro César Pereira deu entrevista quando foi questionado: e se fosse você, Mauro César, o que você faria? E a resposta de Mauro César foi uma resposta muito, muito boa. Ele disse o seguinte, que eu penso muito semelhante a ele: se eu fosse jogador de futebol multimilionário, eu trocaria Paris ou Barcelona, eu trocaria França ou a Espanha pela Arábia Saudita, um país que eu não me sentiria nem totalmente confortável para sair à noite e fazer um social, porque eu poderia ver coisas que iriam me revoltar profundamente, não é? O Mauro César foi muito claro, ele jamais iria para um país que é uma ditadura, onde o rei, e que é o chefe de Estado, está sendo investigado por maltratar jornalistas. E o Mauro César fala isso fundamentalmente porque ele é um jornalista. E ele sabe que ele gostaria de ter a liberdade de falar o que ele pensa. E num país como a Arábia Saudita, ele não vai ter essa liberdade. Mas, como o Neymar não fala nada de importante, nem de relevante sobre o que pensa, e talvez o que ele pense não seja realmente muito relevante, e ele é guiado pelo dinheiro, ele vai. E ele vai estar a serviço desse projeto político de higienização de uma ditadura, de um regime autoritário. Não é? É isso que ele está a serviço. E nunca é demais lembrar que esse mesmo regime queria estabelecer uma relação muito promíscua com o regime bolsonarista para expandir os seus tentáculos por aqui. E existe, de fato, uma unidade desses autoritários. Recentemente, o Bolsonaro declarou apoio a uma figura de extrema-direita patética da Argentina. Uma figura claramente patética, não, porque não temos que ofender os patos. Eu vou me corrigir e vou evitar essas metáforas com os animais. É uma questão de reeducação de linguagem. Mas o Bolsonaro declarou apoio a uma figura da extrema-direita da Argentina que claramente tem um projeto fascistoide lá. Então nós estamos vendo essas figuras da extrema-direita, sejam em ditaduras, sejam em democracias, eles se conectam, eles se unem. E nunca é demais lembrar que os Estados Unidos apoia a Arábia Saudita justamente porque tem um acordo comercial, um acordo de petróleo, não é? Apoiou ditadores árabes, não é? E ditadores da Arábia Saudita e no Irã, não é? No passado, quando o Irã elegeu uma pessoa democraticamente que ia contrariar os interesses dos Estados Unidos foi lá e financiou um golpe no Irã para recolocar o Shah do Irã. Então, é muito importante perceber que nessa contratação do Neymar, na contratação do Cristiano Ronaldo, que muitas pessoas veem uma coisa apenas esportiva, há, na verdade, um projeto político de se tentar limpar a barra de um regime autoritário, de um regime que é, segundo a Anistia Internacional, o maior violador de direitos humanos do mundo. Um dos maiores, se não maior, violador de direitos humanos do mundo é a Arábia Saudita. É a Arábia Saudita. Enfim. Mas não surpreende em nada que Neymar prefira o dinheiro e mordomias do que desafios esportivos ou do que ter uma posição de defesa de algum princípio. Né? Realmente, a atitude do Neymar é a atitude que a gente veio a se acostumar a esperar dele. Né? Eu, como torço pela seleção brasileira, também torço de verdade, para que seria muito bom se ele não voltasse a vestir a camisa da seleção. Mas acredito que seja pouco provável que tenha algum técnico que tenha coragem de barrar o Neymar. Lamentavelmente. Né? Mas, enfim, até porque o individualismo dele nas últimas competições tem prejudicado o Brasil. Mas isso aí eu falo como um torcedor, né, que prefere hoje em dia a camisa azul à camisa amarela por causa do que o bolsonarismo fez com a nossa amarelinha.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, cujo link está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.